sua dúvida. E no quadro Esclarecendo de hoje, o nosso convidado é o professor cientista político, Dr. Eli Ferreira, para conversar com a gente aqui no programa. Já é praxe, né, participação do professor aqui para trazer informações importantes para a gente e esclarecimentos. Professor, seja bem-vindo de volta ao programa. Boa tarde a vocês, ouvintes. É um prazer, mais uma vez, estar participando do seu programa. Professor Eli Ferreira, Pernambuco é o pior estado do Brasil para fazer negócios, de acordo com um estudo aí do Banco Mundial. Está desse jeito mesmo, professor? Observe bem, nós tivemos um cenário de pandemia caótico e, para completar, sai uma reportagem dessa. E aí isso torna um ponto bastante melindroso no cenário de Pernambuco, porque, via de regra, quando se faz essa análise, coloca-se tudo no bojo só. Quando nós sabemos que as cidades, mesmo no estado de Pernambuco, com toda a situação de crise, ela consegue ter diferencial. Você vê a cidade feita Vitória, a cidade feita Goiânia, a cidade feita Pujuca. São cidades que têm um bom desempenho, apesar de todas as dificuldades que vem enfrentando com relação da Covid. Então, a matéria como essa enfraquece, empobrece muito mais e distancia pessoas de querer investir no estado de Pernambuco. De fato, há realmente essa dificuldade apontada na reportagem. Está ruim assim em investir em Pernambuco. Baseado em que eles fazem esse estudo, professor? É muito ligado à flexibilização e à possibilidade de curto e médio prazo de uma empresa se instalar e se desenvolver naquele local. Agora, a gente precisa observar que o grande problema, e aí não é só Pernambuco não, é o Brasil como um todo, esse cenário, como eu disse no início da minha fala, de pandemia, que parece sem fim. Enquanto nós não tivermos boa parte da população vacinada e algo estabilizado com relação às pessoas contaminadas, nós não podemos esperar incentivo, principalmente do estrangeiro no Brasil, porque as pessoas estão com medo de investir em um cenário totalmente adverso que o país vive. Mostra aqui que o Espírito Santo lidera na facilidade de pagar impostos. São Paulo obteve o melhor desempenho geral na facilidade de fazer negócios. O senhor citou e tocou num assunto muito importante. A gente não pode generalizar quando diz assim, Pernambuco é o pior lugar. A gente vê que, por exemplo, Vitória de Santo Antão um outro estudo apontou que Vitória está entre as 10 cidades do país com condições ou atrativa para o mercado, por uma série de fatores, entre elas a proximidade da BR-232 e da capital pernambucana. Enfim, não podemos generalizar. As pessoas usam muito esse estudo também para questões políticas, não é, professor? Para dizer que o Estado não vai bem e por aí vai, né? Esse é o grande problema, como eu disse a você e aos ouvintes, de que o cenário, principalmente, eles observam a capacidade de flexibilização de investimento. E aí, a gente tem que observar que não só Pernambuco, mas o Nordeste tem certa dificuldade de flexibilização porque é uma região pobre. E aí não pode ter uma concorrência desigual com o Sul e com o Sudeste. Isso deve ser levado em consideração quando se faz essa análise. Por outro lado, a questão da geração de emprego influencia, professor, ou uma coisa não tem a ver com a outra? Eu não entendi. A gente viu esses dias que Pernambuco também foi um dos estados que mais desempregou. Isso influencia? Sim, com certeza. Porque aí você tem um alto índice de desemprego, isso afeta a economia como um todo do estado, e na medida em que as pessoas elas perdem o emprego e há um achatamento na economia, todo o cenário, porque o grande desafio da economia é quando ele consegue se ter um investimento e se observar a possibilidade de crescimento. Então, quando você começa a observar que há um crescimento para baixo, ou seja, no sentido, como se usa a expressão mais comum, como se fosse a cauda de um cavalo, isso faz com que as pessoas tenham certo receio de investir ali. Então, aquilo que já está estabilizado, você tem que, nessas empresas, ter a maior cautela possível para que elas não comecem a participar de um processo migratório de ir embora. E aí, quando vai embora, fecha as portas e a população, que depende, via de regra, desse trabalho,
fica praticamente sem condições de vida, e aí afeta também a questão pública, porque essas pessoas vão buscar amparo justamente do poder público. Muito bem. Um outro estudo aponta aqui as cidades, os melhores municípios pernambucanos para se investir. Esse ranking nacional traz o Recife como a segunda melhor cidade para investir em investimentos em educação. Na indústria, Vitória de Santo Antão figura aí na posição de número 5, né? Aliás, número 6, atrás apenas aí de Igaraçu como investimentos, né? Então, nós temos aqui um polo industrial. O que é que atrai mais um investidor para escolher um município? O que é que um investidor leva em conta na hora de escolher uma cidade para se instalar, professor? Primeira coisa é a facilidade de instalação. E aí a questão da parceria do público e privado. O segundo fator que é muito levado em consideração é a questão geográfica. E aí, Vitória tem um certo prestígio nesse sentido, porque ela fica próxima ao Recife. Agora, ao mesmo tempo, é interessante isso, que vamos observar e vamos lembrar de Goiânia. Goiânia, até um tempo atrás, ela foi colocada dentro da região metropolitana. Uhum. Não passou 2 anos, havia um clamor da população para que fosse retirado. Por quê? Porque não passou a ter vantagem, pelo contrário. Na hora que se vai para a região metropolitana, o investimento passa você a concorrer com todos que fazem parte de uma região. E aí não foi salutar a cidade de Goiânia. De modo que essas questões geográficas e a facilidade com relação à parceria público e privado viabiliza muito e mostra um olhar de possibilidade de desempenho e desenvolvimento de qualquer cidade. Professor Eli Ferreira, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e até o próximo encontro, viu? Um grande abraço a você, quero agradecer a você a oportunidade de poder participar e sei que você tem um público fiel ao seu programa. Um grande abraço a você e a todos os outros. Um abraço, professor Eli Ferreira, participando com a gente, falando sobre aí esse estudo divulgado pelo Banco Mundial, que aponta Pernambuco como o pior estado para se fazer negócios. Programa Pernambuco no Ar.